Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Esse é mais um vídeo do Era Uma Vez, o canal que se dedica a contar histórias do Brasil, mas coincidentemente histórias que envolvam a história do Brasil. Esse vídeo conta a história do livro e dos seus precedentes. Até onde se tem notícia, os sumérios tiveram a primeira forma de escrita publicada no mundo. Nessa figura número 1, eu peguei um exemplo de um selo cilíndrico, que era um objeto de forma cilíndrica, que era esculpido e que servia como assinatura. Ele era feito em baixo relevo, para que quando ele fosse rolado sobre a argila, mole, em estado fresco ainda, ele deixasse a figura representada, como fosse um carimbo. Interessante que essa figura colocada, que foi essa figura postada, ela data de mais de 6.000 anos. Os sumérios desenvolveram a sua escrita em argila, talvez, por não ter um outro suporte, não existia o papel. Eles não desenvolveram o papel no mesmo período que desenvolveram a escrita. Mas é do povo sumério a primeira obra literária do mundo, que é a Epopeia de Gilgamesh. Ela foi escrita 2.000 a.C. e foi sobre o mesmo suporte que os sumérios utilizavam para desenvolver a escrita. Para o povo sumério, a deusa Inanna roubou a escrita de Enki, o deus da sabedoria. É interessante perceber que o povo sumério não se achava na capacidade intelectual de desenvolver a escrita. Talvez pelo fato da escrita ter sido desenvolvida paulatinamente, talvez pelo fato da escrita ter sido desenvolvida dia a dia, a depender da necessidade de contrato, de acordo, de um acordo de negócio, a representação material de um negócio feito entre uma pessoa, uma pessoa e o Estado, entre o governo e uma pessoa, que essa escrita foi desenvolvendo principalmente para o controle de negócios e não necessariamente para uma escrita textual. E é interessante a gente perceber que, como eles estavam encantados com a ideia de que a deusa Inanna tivesse roubado essa escrita, é que eles começam a desenvolver de forma leve e lenta também, muito lenta, a escrita. Eu consegui achar um fragmento que é um pedaço, um fragmento da Epopeia de Gilgamesh. É uma história que dura 2.000 anos e que mostra a capacidade textual desse povo. E a capacidade de contar histórias, a capacidade de relatar o dia a dia, o que estava acontecendo. O Gilgamesh era um rei, e eu não vou me estender aqui o processo, mas deixo aqui a referência para que você possa pesquisar, que a gente está falando aqui é de escrita e de livro e não do roteiro. O Gilgamesh era um rei muito cruel e, se você quiser saber mais, eu deixei aqui a informação. Mais ou menos no mesmo período, o Egito desenvolve também uma forma de escrita. E ele preserva também esse selo cilíndrico, que era utilizado como uma chancela oficial dos nobres, para que fosse utilizado como um carimbo, igual hoje a gente ainda tem um carimbo, hoje muito pouco usado, se a gente for comparar com os últimos anos, mas no Império Egípcio também, o nobre, quando queria atestar um documento e falar que aquilo deveria ser cumprido ou não, a assinatura dele era validada com uma cópia desse carimbo. Logo após, o povo egípcio consegue desenvolver também um papel, que é o suporte da escrita, aonde ela vai tomar uma dinâmica muito maior do que a produção que era realizada sobre a argila, o tempo de escrever, o tempo de fazer, depois essa argila ser seca, depois ela ser cozida, o risco de quebrar. Então, o papiro, na verdade, que era o nome do papel desenvolvido pelos egípcios, vai ser uma forma muito mais prática e fácil de desenvolver a escrita. No tempo dos egípcios, esse papiro, ele era organizado na forma de volumen, que era chamado. É um rolo, com 2 suportes de madeira, que foi utilizado até no Império Romano. A gente pode ver, eu deixei um exemplo aqui. Ele era feito inicialmente em pergaminho, que é um papel semelhante, um suporte semelhante ao papel, mas que era utilizado pele de animal, para poder ser utilizado como suporte para escrita.
até que se desenvolvesse o papiro. É interessante observar que antes que existisse o primeiro exemplar de livro, na Ásia vão acontecendo eventos que possibilitam a existência do livro muito antes de que a Europa conseguisse fazer. Eu coloco aqui a Europa porque é o centro do mundo naquele momento, todo desenvolvimento naval, todo desenvolvimento de cartografia, todo desenvolvimento do mundo até que se tinha notícia, acontecia na Europa. A Europa era então o centro do mundo. Mas lá na Ásia é que aconteceu a invenção do papel, é que aconteceu a invenção do tipo móvel, é que aconteceu a invenção da tinta que pudesse ser utilizada para o processo de construção dos livros. Então, muito antes de existir o primeiro livro, era necessário que existissem essas matérias-primas que fossem utilizadas para a construção do livro. Muito antes de existir o próprio livro, tinha que se existir um suporte. Igual aconteceu no Egito, o papiro sendo utilizado para o suporte de desenho, de escrita, que ainda era manuscrita, porque até onde se sabe, o Egito não conseguiu um processo de impressão de livros que não fosse manuscrito, assim como os árabes. A China já dava sinais de domínio tecnológico que antecedem a Alemanha de Gutenberg, né? Justamente porque desenvolveram essas matérias-primas e essas tecnologias para que o livro pudesse vir a existir. Pesquisando o desenvolvimento da xilogravura, existe um livro datado de 868 d.C., que é o Sutra do Diamante, um livro que foi escrito e impresso em tipografia, com uma tiragem pequena, mas existe um outro livro que foi impresso em 1313, bem antes, né, do que Gutenberg, 150 anos antes, que trata da agricultura na China. O nome do seu autor é Wang Zheng. Ele era um livro de 800 páginas e foi feito para difusão de tecnologias de agricultura, de engenharia, de saneamento e várias outras utilidades. Eu vou deixar aqui também o link para que você possa acessar esse livro e possa pesquisar. Um pouco antes, em 1715, os árabes derrotam os chineses e os artesãos chineses são capturados e acabam por delatar o segredo que era mantido a 7 chaves por mais de 600 anos, o segredo de fabricação do papel. Outro dado importante também que antecede a impressão do primeiro livro na Europa, que é a Bíblia de Gutenberg, é que existiu na Coreia também, em 1377, um livro feito em grande tiragem com tipos móveis metálicos também, que eu deixei aqui uma figurinha. Agora, as cédulas, né? Quando Marco Polo vai fazer uma visita, aproveitando a rota da seda, ele se defronta com uma cédula de dinheiro que era utilizada pelos chineses. Eu coloquei aqui mais ou menos a data, foi publicado um livro que não foi nem Marco Polo que escreveu, mas um cidadão chamado de Rusticiano de Pisa, e ele descreve a chegada de Marco Polo em 1275. As cédulas chinesas foram utilizadas ou inventadas ou colocadas a uso, né, no período, né, da dinastia Tang, que foi de 618 a 907. É interessante perceber também que se os chineses tinham um domínio de tecnologia de impressão, de xilogravura, e estavam imprimindo tecido, papel, a gente tem também outros vestígios de impressão sobre papel, como a carta de baralho, as cédulas que eu acabei de citar e os livros de grande tiragem. E na Europa, é somente depois do advento dessa visita de Marco Polo, que é relatada como a chegada dele, ele fica mais de 20 anos na China, mas se ele chega de lá 20, 30 anos depois, a gente teria chegado no ano de 1300. É que ele chega com essas informações, né, de que existia uma tecnologia de impressão que na Europa ainda não existia. Naturalmente, não existiam livros também na Europa. E é interessante também perceber que é nessa transição de existência do trabalho de impressão do primeiro livro na Europa, em 1455, a Bíblia de Martim Lutero vai ser impressa, a primeira em alemão,
em 1522, porém, se o Gutenberg morre em 1468, para chegarmos em 1500, ainda faltava quase 40 anos para Martim Lutero publicar, mais 22. Leva-se um período muito grande que se coincide justamente com o período de descobrimento do Brasil. Então, logo depois desses eventos acontecendo na Europa e Cabral chegando aqui em 1500, e um período de organização política brasileira, é que vai permitir que o Hans Staden passe esse evento aqui, no período que ele retrata, para que em 1557 ele possa retornar à Europa, procurar então uma gráfica, um parceiro gráfico, um editor, que possa então escrever e publicar esse livro. Ele leva um período muito grande porque as coisas eram muito morosas, a gente não tem noção hoje, com tanta tecnologia que é utilizada, né, para a produção de livro e de impressão digital, ou mesmo impressão offset mecânica, e a chile e a serigrafia que é utilizada para a impressão de livro, que naquela época, o volume de tipos que a pessoa, o gráfico, o editor, que ele teria que ter para publicar um livro de 800 páginas, de 1000 páginas, que fosse de um terço disso, ele teria que ter uma organização grande, teria que ter um texto finalizado, revisado. As figuras eram muito complexas, né? Entalhadas ou feito na chilo, e esse processo demandava de tanto tempo que o Hans Staden levou mais de 2 anos no momento que ele sai daqui, volta para a Europa e consegue publicar. É claro que se a gente considerar que o Gutenberg, em 1455, se organiza com investimento, com dinheiro, com conhecimento tecnológico para produzir tipo, para produzir papel, tinta e criar um impresso daquele peso com aquele número de páginas, era um trabalho que não era possível ser realizado por um ser humano qualquer. E não somente um ser humano sozinho também. A Bíblia do Gutenberg, depois de impressa, ela passava por um processo de desenho das capitulares, aquelas letras ilustradas que ficam na cabeça da página. O livro dele foi impresso em 2 colunas, com a letra gótica também, e esse trabalho era feito manual, por mulheres, por pessoas auxiliares. O grande feito do Gutenberg, então, era publicar um livro que atingisse a grande massa. Esse é o grande legado dele, talvez, porque os outros processos de fabricação do livro, é claro que ele melhorou, mas quando Hans Staden ou quando Lutero vem a produzir a sua Bíblia durante esse período posterior, a Europa inteira, em todas as grandes cidades, já existia uma gráfica, uma editora oficial. Não é possível a gente comparar o que representaria uma gráfica nos tempos de hoje. É o poder de difusão da informação, é um poder de informação que a igreja vai utilizar para se expandir, a igreja católica principalmente, e depois o Lutero, né, vai propagar, inicialmente em alemão, a reforma protestante, que começa em 1517, que ele arma um conflito contra a igreja católica, né, greco-romana, e a partir disso, os países da Europa vão crescer o número de gráficas numa velocidade que é impossível a gente tentar dimensionar nos dias atuais o que representaria essa expansão gráfica no mundo. Uma outra curiosidade que a gente não poderia deixar de relatar é de que forma, com que materiais ou com que técnicas você poderia fundir um tipo metálico naquele período. Então você utilizava de conhecimentos de joalheria, de liga metálica, de modelagem, com letras muito pequenas, né, com lupas especiais, com borracha, né, que você tinha que fazer uma prévia desse molde para depois fundir no metal. Essas medidas gabaritadas ainda sem muitas referências, uma prensa, né, que você pudesse utilizar, ele se aproveitou de uma prensa que já existia para outra finalidade, e depois você montar uma rama e compor esses tipos. A notícia que se tem depois de montada toda essa estrutura, o Gutenberg conseguia produzir cerca de 300 páginas por dia, né? A gente não pode nem comparar com a impressora hoje que imprime 60, 80, 200 páginas por minuto.
E esse material deveria ser dobrado, costurado e desenhado as iluminúrias. Ninguém fala aqui de perda, né? O número de livros que foi impresso era muito pequeno, mas o feito era notório, né? O feito era notório. Era o momento que o iluminismo tomava conta do mundo, o renascimento começava a existir, o homem passa a virar o centro, né, de toda cultura e toda ideia surge, então a ciência começa a existir em detrimento das convicções religiosas do período medieval. Para finalizar, eu recolhi aqui um material de produção de livro do período atual, que eu mostro as dobraduras, as formas de dobra e numeração de páginas, que é um material muito interessante para quem não lida com encadernação e não teve um contato ainda com o livro. Eu mostro a frente da folha dobrada, o verso, primeira, segunda dobra, terceira dobra e a forma que seria grampeado um livro de 16 páginas, né? Em tese você teria 16 páginas mais capa, que é uma folha dobrada, a capa, que é uma folha dobrada que totaliza em 4 páginas, você teria a encadernação de um livro de 20 páginas, né? Incluso capa. E a gente chega no século XXI, agora com uma tecnologia de EPUB, né? Que é o livro PDF, o HTML. De brinde para os apaixonados em livros, eu publiquei aqui um material que é super legal, um material que eu gosto muito, que fala da anatomia do livro, onde a gente coloca os nomes de todos os elementos de composição do livro. Seria a capa, a guarda, a contracapa, a lombada, corte superior. Você dá uma olhada e se você tiver dúvidas sobre isso e quiser falar mais sobre o assunto, inscreva-se no canal ou manda o seu recado que eu terei o maior prazer de responder a todos. Mais uma vez, esse é o canal Era Uma Vez. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Inscreva-se no canal e deixe o seu recado. Tchau e até o próximo vídeo.